E é um prazer muito grande estar aqui. O que é o judaísmo messiânico, né? Às vezes a gente até fica um pouco surpreso, né, quando nós conversamos com as pessoas que estão dentro do cristianismo, pela ausência de conhecimento do judaísmo messiânico. Porque, teoricamente, se nós pararmos para analisar, o judaísmo messiânico, se eu posso usar esse termo, ele é o antecessor do cristianismo. Por quê? O que seria um judeu messiânico? Um judeu messiânico é alguém que nasceu judeu, dentro do contexto judaico, e que tem a esperança em Mashiach, né? Um Messias, um ungido que foi prometido nas Escrituras Sagradas. E que para o judeu messiânico, esse Mashiach veio há 2000 anos atrás, e o seu nome hebraico é Yeshua, que depois nas traduções e interpolações que foram feitas nos idiomas, ficou conhecido em língua latina como Jesus, mas o seu nome hebraico é Yeshua. Então, judaísmo messiânico no entendimento que nós temos, a religião que Yeshua e os seus discípulos praticavam, ou seja, eles eram judeus de nascimento, etnia, e messiânicos porque eles acreditavam no Messias e, no caso, o Messias Yeshua, que veio ali naquele contexto histórico. Vale reforçar que quando a gente fala judaísmo messiânico, para o judeu isso soa de forma redundante. Por quê? Todo judeu é messiânico. Então, aqui a gente já dá um spoiler da primeira diferença do judaísmo messiânico para o judaísmo não messiânico, que seria o ortodoxo e as outras vertentes. Messiânico todos nós somos. A questão é que os que não são messiânicos ainda aguardam a vinda de Mashiach. E nós acreditamos que Mashiach já veio, né, cumpriu diversas profecias e num tempo determinado retornará. Tá? Então, essa seria a primeira diferença entre o judeu messiânico e o judeu ortodoxo, mas acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí a gente já tem uma semelhança com o cristianismo, que é a questão até então, do Mashiach, né? O Mashiach, que seria o ungido, o Messias, né? A tradução talvez abrasileirada, Messias, é o mesmo. Talvez a gente possa divergir em questões escatológicas, não sei como que vocês analisam, tribulação, milênio, essas coisas que são do cristianismo. E eu queria fazer uma pergunta, se o Rabino me permite, em relação ao Cristo mesmo, porque eu acho que começar falando da cristologia, que para nós cristãos, e acredito que para vocês também, judeus messiânicos, é uma doutrina. Eu gostaria de saber, em relação a Jesus, a figura de Jesus. Provavelmente vamos divergir em questão de trindade. Sim. Mas eu queria saber, em relação a Cristo, se a gente isolasse a trindade e pegasse só o Filho, só Jesus, vocês encaram Jesus como um ser divino, um ser humano, ou a teologia chama de natureza hipostática, que ele é ao mesmo tempo humano, ao mesmo tempo divino? Eu queria entender como que vocês que creem em Jesus como nós entendem a divindade ou a humanidade de Cristo. Tá. Quando a gente vai falar o termo Cristo, que seria o termo grego, que quer dizer ungido, que para nós é Mashiach, quer dizer unção, né? Mashiach. Vale reforçar que o termo Mashiach ele não foi usado somente para Yeshua, né? Então esse termo Mashiach ele é usado para diversos personagens da Escritura Sagrada. Por exemplo, quando Aharon, o irmão de Moshe, ele é ungido como Kohen Gadol, como sacerdote, então ele é o Kohen Mashiach, né? O sacerdote ungido. Então o termo Mashiach, que é traduzido como Cristo, tem esse sentido, né? Alguém que recebeu uma unção. Dentro do judaísmo messiânico, eu não posso falar por todas as vertentes do judaísmo, porque o judaísmo messiânico ele tem linhas de interpretação e de compreensão. Tá? Então você vai ter, por exemplo, o judaísmo nazareno, que tem uma forma de compreender, você tem o judaísmo messiânico, que tem uma outra forma de compreender, e outras vertentes também, mas de forma bem resumida. Nós acreditamos em Yeshua como está relatado na Torá, nos profetas e também na Brit Hadashah.
Em um dado momento, essa pergunta que o Bruno me fez, o próprio Yeshua fez para os seus talmidim, para os seus discípulos. Ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E aí, Shimon Kefa, Pedro, disse assim: uns dizem que, na verdade, seus talmidim, né, disseram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. E ele disse: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E aí Shimon Kefa disse assim: tu és Mashiach, Bnei Elohim. Tu és o ungido filho de Deus. Uhum. Então, a forma com a qual Shimon Kefa disse que ele era, foi a qual Yeshua confirmou. Ele falou: isso quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Ruach HaKodesh, foi o Espírito do Santo que te revelou. Então, o que Kefa disse? Tu és Mashiach, o ungido, o filho, Bnei Elohim, o filho do Deus vivo. E é essa forma que nós cremos, e eu acredito que a maior parte das pessoas do judaísmo messiânico, a maior parte das lideranças do judaísmo messiânico, vão acreditar dessa mesma forma. A questão da divindade, que quando a gente vai para esses termos, né, divindade, aí a gente vai para os textos bíblicos para tentar entender o que tudo isso significa. Mas no judaísmo messiânico ele é Mashiach, o filho do Deus vivo. Então, ele é o ungido filho do Deus vivo. Então, ele é humano. Ele é humano porque ele nasceu como humano, né? Ele encarnou, vamos dizer assim, né? E aí, aqui vale ressaltar que eu estou dizendo ele encarnou, né? Para não ter um rei aí antes e não gerar nenhuma confusão. Então, se ele encarnou, ele é humano. Ele assumiu a humanidade, né? Então, aqui, enquanto esteve, ele viveu como homem, né? Teve as mesmas tentações que qualquer homem tem, porém, com uma diferença, que é o que diferencia Yeshua de qualquer outro homem que nasceu, porém, em tudo sendo tentado, porém sem pecado. Né? Então, sem nenhum pecado. Mas homem, ele veio como homem, né? Quando ele ressuscita, uma das coisas que ele fala no momento da ressurreição, ele diz que aparece uma mulher, né? Está conversando com ele: não me detenha, né? Porque eu ainda não fui pro meu Deus, pro seu Deus, pro meu pai, pro vosso pai. E ali, então, a gente acredita que ele vai receber domínio, honra, poder, né? Kevod, glória, mas sim, como homem. Entendi. Uma pequena... Aí a gente começa a existir uma pequena divergência em relação à interpretação. A questão da trindade, né? Que acho que, se eu posso, salvo engano aqui, eu acho que pouquíssimas denominações dentro do cristianismo não são trinitarianas, né? Acho que a maior parte é de linha trinitariana. Mas tem um movimento unicista, que talvez pareça um pouco mais com a sua linha de interpretação de quem é... Que interpreta como manifestações da divindade, né? Existem algumas vertentes, né, dentro do unicismo, mas acreditam que Jesus não foi divino, ele foi ungido de Deus, mas não nesse caráter trinitário. E aí vão existir arianismo, vai ter o modalismo, que são considerados já na história heresias de que, por exemplo, o modalismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em momentos diferentes. Então, Jesus era divino, mas ele era o Pai no Antigo Testamento, ele era, em tese, o Filho no Novo, e ele é o Espírito Santo na era da Igreja, que é chamado de modalismo, que para nós cristãos é considerado também uma heresia. Acredito que não é o que vocês pensam, que são pessoas diferentes mesmo, né? O Deus Pai é uma pessoa, e Jesus Cristo, enquanto Filho, né? Mas no caso de vocês, Filho, é outra pessoa, e que hoje Jesus está assunto aos céus, né? Ele foi glorificado, ele foi exaltado, e eles estão juntos no céu. É isso a ideia? Eu responderia fazendo uma outra pergunta. Eu queria entender melhor a questão da trindade. Como que... Porque assim, nós temos uma base dentro do judaísmo que é a questão do monoteísmo. Sim. O alicerce da fé judaica, inclusive da fé de Yeshua, é o monoteísmo. Né? Sim. E no monoteísmo parte da primícia de que só existe um único Deus, né?
E o texto base para o monoteísmo é Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Então essa é a base da fé judaica. Quando a gente vai para a questão da trindade, eu queria entender como que o cristianismo, né, e no caso, se o pastor Bruno puder me auxiliar a entender, como que o cristianismo explica a trindade sem ferir esse princípio do monoteísmo bíblico? Vamos lá. Realmente a doutrina da trindade não é uma doutrina simples. Talvez seja uma das doutrinas mais complexas da teologia cristã, mas é possível sim explicar essa questão. Então a gente precisa construir um pensamento para chegar numa resposta que seja... É óbvio que a minha ideia não é te convencer, não é isso, mas pelo menos que seja uma resposta que seja... Fala, não, realmente existe uma lógica nisso. A lógica talvez não seja a melhor palavra, mas o que acontece? Existe de fato esse pensamento de um Deus que seja único, que foi monoteísta. Foi reforçado durante todo o Antigo Testamento. Isso. Né? Nesse desenvolvimento do conceito de revelação progressiva, a gente vê... E aí... Ele se revelou assim, né? O que eu entendo assim, só fazendo um adendo, ele poderia ter se revelado de uma outra forma, né? Poderia, de uma forma plural, se ele quisesse. Poderia. Mas ele enfatizou muito fortemente para o povo de Israel, né? Convocando o povo de Israel para ser testemunha dele, de que ele é único, né? Sim. De que ele é um. E aí é isso que eu queria entender, como que o cristianismo explica essa questão da trindade, três, não sei se pessoas ou deuses, não sei qual seria a melhor forma de expressar, e não ferindo esse princípio do monoteísmo judaico, que é a base, da Escritura Sagrada, né? Na verdade, a Bíblia ela é baseada, na verdade, o povo judeu é o precursor do monoteísmo de fato. Os outros povos ao redor, todos eles eram politeístas e tal. Mas como que a cristandade, e aí eu também não posso falar por todos os cristãos, vou falar por mim talvez, o pensamento monoteísta foi sendo construído. Nós cremos que a revelação ela é progressiva. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, Deus vai revelando uma porção maior da verdade, e o ápice da revelação é Cristo, Jesus, o Mashiach, seja qual for o nome. Então ele foi sendo construído. E aí nós temos textos a partir do Novo Testamento que dão a entender que Jesus tem a mesma divindade do Pai, ao passo que o Espírito Santo também. Então a gente precisa, como que nós vamos conciliar uma revelação de mais de 1000 anos dizendo que só temos um Deus, e agora você vê, por exemplo, João 14, quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e basta. Se o Senhor só mostrar o Pai, Jesus, está tudo certo, aqui a gente segue daqui para frente. E a resposta de Jesus é exatamente essa: como você me diz, mostras o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me reconhecem, quem vem a mim vem o Pai. Então a gente começa a construir uma linha. Peraí, aqui só existe, aqui diz que só tem um Deus, eu sei que o céu não está vazio, mas existe alguém dizendo que também é, e também tem, por exemplo, quando Ananias e Safira pecam, e aí Pedro diz: olha, vocês não mentiram a homens, mentiram a Deus, e a mentira foi ao Espírito Santo. Então a gente precisa concentrar, a gente precisa trabalhar essa ideia e que elas sejam harmônicas. Aí nós vamos para o que Paulo, na revelação progressiva, explica a respeito disso, que é um termo grego, que é chamado de kenosis, que é o Deus, sendo Pai, ele se esvazia da sua glória, se faz servo, habita entre nós, vive conosco, é sujeito à humanidade, mas, todavia, não pecou. Nós cremos na impossibilidade do pecado de Cristo. Mas ele continuou nos céus, nessa quenose, no caso? Na quenose, o céu não ficou vazio. Tanto é que no batismo de Jesus aparece a Trindade, ela aparece naquele recorte da história. O Pai fala, Jesus está no batismo, o Espírito Santo em forma corpórea. Porque a Trindade são 3 pessoas
Mas essas 3 pessoas não são 3 deuses, elas são apenas um Deus. Por quê? Elas são pessoas diferentes com papéis redentivos diferentes. Então o Pai dá ordem, o Filho executa e o Espírito Santo mantém. Né? O Pai diz, haja. Aí a Bíblia vai dizer que por Cristo, até João 1, sem Ele nada do que foi feito se fez. E hoje o Espírito Santo ele é incumbido de manter a ordem das coisas. Então eles não se separam, eles são 3 em 1, eles são pessoas diferentes e eles têm papéis diferentes, mas eles são apenas um Deus. Há uma analogia, para eu encerrar aqui a minha fala, não quero monopolizar, a gente sempre usa uma analogia, não é muito boa, nenhuma analogia da Trindade vai ser legal. Talvez para ser didática, né? Talvez ela seja didática, mas ela não é boa. Por exemplo, a água, ela está no estado líquido. Se você congela, é a mesma água, só que em estado gasoso. Se você esquenta, é a mesma água em estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Como eu disse, a analogia não é muito boa, mas ela não muda a água que ela é quando ela é congelada ou quando ela vira um gás, por exemplo. É a mesma água. Então, se você voltar para o estado gasoso, é a água. Se você voltar para o estado líquido, é a água. O estado sólido é a água. E aí tem uma frase do Hendrickson, para eu encerrar aqui, que ele diz o seguinte: Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Então, assim, é uma doutrina difícil, mas ela é uma doutrina que ela é muito bem fundamentada, principalmente no Novo Testamento. E aí depois, numa próxima oportunidade, eu queria conversar contigo sobre o Novo Testamento. Como que vocês entendem. Então, aí era uma dúvida minha também, Youssef, já pegando o gancho, como que vocês enxergam a questão da figura do Espírito Santo. E aí, nessa linha, você tem a Torá como base, mas crê também no Novo Testamento. A revelação, nós acreditamos que a Torá, para uma introdução, ela foi dada para a humanidade desde os primórdios, ou seja, quando Adão Rishon, Adão primeiro foi criado, a Torá, ela foi dada a Adão de forma oral. Essa Torá, ela é passada de geração em geração, e aí o povo de Israel, né, quando desce para o Egito com Jacob Avino, fica escravizado e muitos preceitos são tirados, e aí quando o povo é resgatado, eles vão para o Monte Sinai, e a Torá, ela é outorgada e ali é feito os pactos, né? A aliança sinática ali com o povo de Israel. Após a Torá, foi dado então para o povo de Israel as revelações que são os Nevim, os profetas, né? Então você tem toda a classe de profetas e as revelações que foram dadas, e muitas dessas revelações a respeito de Mashiach, por exemplo, estão nos profetas. Isaías, Jeremias, todos, Salmo, todos, né? Salmo, Profeta, mas entra também, que são os escritos, né? Então, isso que é conhecido como Antigo Testamento, para nós é chamado de Tanar, né? Que é Torá, Ketuvim e Nevim, né? Então são a Torá, os escritos e os profetas. Quando Yeshua veio aqui, isso era a Bíblia. Tá? Sim. Então, com base nisso, eu tinha que acreditar no Mashiach. E com base nisso, eu tinha que entender o Mashiach. E com base nisso, eu tinha que compreender a divindade e servir a Deus. Então, essa era a base quando Yeshua esteve aqui, e essa foi a base utilizada para que Mashiach fosse levado para as pessoas e recebessem ele como o ungido de Deus. Depois você vai ter os escritos nazarenos, nós chamamos, né, a Bessorá, que é traduzido como Evangelho, que são relatos de pessoas que conviveram com Yeshua e vão relatar os acontecimentos. Para nós, o Evangelho base, matriz, é o Evangelho de Matai e Mateus. E do Evangelho de Mateus você tem os demais evangelhos, depois você tem Masech Elihim, que é Atos dos Apóstolos, e aí você tem Shaul, Rachalia, o apóstolo Paulo, que vai escrever muitas cartas, né? Ele, Kefa e Yohanan ali são os maiores escritores de cartas de doutrinação e recomendações. E aí, então, depois isso vai ser formulado em um compêndio, e isso vai ser chamado de Bíblia, que é o que a gente usa hoje, né? Que seria a Bíblia Sagrada. Mas o alicerce da Bíblia, que é o Taná, o Antigo Testamento, para nós é o mesmo, para o protestantismo é a mesma base, o mesmo alicerce, e a Brit Hadashah para a gente tem também o mesmo valor. O que muda é a forma com a qual é interpretado a Brit Hadashah, né? O chamado Novo Testamento, que nós interpretamos
usando sempre como alicerce a Torá e os profetas e não descontextualizando, ou seja, interpretando aquilo de forma isolada. Então é mais ou menos assim, a Bíblia é a mesma, mas se houver algum texto no Novo Testamento que contradiga qualquer coisa que está no Antigo Testamento, eu tenho que fazer uma análise mais profunda daquele texto, porque a Escritura Sagrada não pode se contradizer, né? Então, é assim que a gente crê na Escritura Sagrada, mas sempre procurando fazer com que ela se harmonize por completo. Aí tem similaridade se a gente fizer uma boa exegese, né? Tem assim, hierarquia entre os testamentos, vamos dizer assim, didaticamente? No caso, a Torá, ela é o alicerce. É o alicerce. Ela é a base. O cristianismo ele pensa o inverso. O Novo Testamento, na verdade, assim, para nós, não tô, pelo amor de Deus, não tô... Sim, não, fica tranquilo. Eu só tô dizendo assim, para nós cristãos, o Novo Testamento, ele é a luz que faltou no Antigo. Então, vocês é exatamente o inverso. O Antigo é a base, aí vem o Novo, e essa base, o Novo é construído em cima dessa base. Uhum. Para nós é exatamente o inverso, porque como nós cremos que a revelação é progressiva, a gente acredita, por exemplo, como existem textos do Novo Testamento, de que tudo apontava para Cristo. À medida que, por exemplo, eu sei que existem os nomes hebraicos, eu não sei, mas, por exemplo, Jesus ele tem os 3 ofícios, ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. Então todos os sacerdotes, reis e profetas, didaticamente, apontavam para aquele que seria o rei perfeito, o rei justo, o sacerdote que não precisa fazer sacrifício anual, como é o sacerdote judaico, e para o profeta, que ele é de fato a boca de Deus, porque para vocês o profeta ele era o oráculo. Sim. Deus falava por ele. Então nós cremos, pela revelação do Novo Testamento, que Jesus é o ápice do profetismo, é o ápice do rei, da monarquia, e ele é o ápice daquilo que nós chamamos do sacerdócio. E aí pensando nesse conceito de revelação progressiva, de que o Antigo Testamento ele foi meio como uma luz, né? Começou escuro, ali foi esclarecendo a figura de Cristo e apontou para ele, né? E Jesus, como a gente entende, Jesus é o ápice da revelação. Então, no nosso entendimento, Moisés, Moisés é o grande escritor, que a Torá foi escrita por Moisés, né? Pelo menos na tradição. Sim. Ele é o ápice sei lá, talvez das leis judaicas. Estão todas em Moisés. Para nós, o ápice do cristianismo é Cristo. É o que nós chamamos as letrinhas vermelhas. É o que Jesus falou, é o ápice do que Deus queria comunicar à humanidade. Então, nós cremos, como vocês, que não há contradição do Antigo, não há contradição do Novo, mas nós cremos, por exemplo, que está muito mais claro quem Deus é e quem o Mashiach é no Novo do que no Antigo, e à medida que eu acho que vocês creem no inverso. Na verdade, há uma harmonia, né? Essa questão da pessoa do Mashiach, eu sei que é um tema que é bem... É bem rico, né, para discussões. Mas que nem, por exemplo, você falou a respeito do conceito trinitariano, e que são pessoas que têm o mesmo papel, que não são 3 deuses, é um único Deus com manifestações, com papéis distintos. Mas existe adoração entre essas pessoas da Trindade? Por exemplo, uma pessoa adora a outra? Não. Não existe hierarquia entre elas. Eu queria ler um texto, então, e eu queria entender como que o cristianismo explica para nós esse texto, né? O texto de Yohanan, João, capítulo 4. É a passagem lá da samaritana, né? Sim. Que está no poço de Yaakov, conversando com Yeshua. Ela também aguardava Mashiach, porque os samaritanos são descendentes do povo de Israel, né? Das 10 tribos. E aí ela faz uma pergunta, né? Vocês, judeus, falam que nós devemos adorar em Jerusalém. Nossos pais, os samaritanos, falam que é nesse monte aqui, que é o Monte Gerizim, que para os samaritanos é onde deveria ser construído o Beit HaMikdash. E aí Yeshua vai dar uma resposta, e essa resposta chama muito a minha atenção, e eu queria ver como que o cristianismo explica para a gente, porque ele diz assim no verso 21, disse-lhe Yeshua, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então aqui ele já está dizendo assim, que vai vir a hora que vocês vão adorar a quem?
o Pai. Aí no verso 22, ele vai dizer assim, ó, vocês adoram o que não sabem. Nós, e ele não está dizendo eu, ele está dizendo nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está dizendo assim, ó, que os judeus adoram o que sabem, e ele se inclui nessa adoração. Sim. Ou seja, então ele está dizendo, ó, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. E aí ele vai dizer, né, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aqui, se ele tivesse num pé de igualdade e fosse uma pessoa da Trindade, ele diria o quê? E os verdadeiros adoradores nos adorarão. Mas você fala, né, em questão de se existe uma hierarquia? Porque eu vejo uma hierarquia. E ele diz aqui, ó, por exemplo, ó, verso 24, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele diz assim, a mulher disse, eu sei que quando o Mashiach, que se chama o Cristo, vier, ele nos ensinará todas as coisas. Então o que ela está esperando? Mashiach. E ele vai dizer assim, Yeshua disse-lhe, sou eu que falo contigo. Então, quando a gente vai olhar para a Escritura Sagrada, no meu caso, esses textos falam muito fortemente para a gente de que se eu perder o alicerce da Torá, né, e dos profetas, quando eu chego para o Novo Testamento, eu não vou entender o que está sendo dito ou o que está sendo explicado, que eu acho que é a grande confusão que acaba acontecendo, na nossa opinião, tá? Claro. Dentro do cristianismo, de tentar explicar, dando uma ênfase maior para o Novo Testamento, não tendo o alicerce da Torá e dos profetas, né, que é o que eu acho que acaba trazendo uma certa dificuldade. E aí uma das perguntas que eu acredito que as pessoas façam é, por que os judeus não aceitam Jesus como Mashiach se ele é o Mashiach do povo judeu? Eu já dou a resposta. Por causa desses conceitos cristãos que impossibilitam o judeu de reconhecer Jesus como Mashiach. Então, hoje eu acredito que o judaísmo messiânico ele tem um papel fundamental nesse tempo final de trazer a verdadeira identidade de Yeshua como Mashiach, prometido para o povo de Israel, mas dentro do seu devido papel. Porque quando você chega para um judeu, imagina que eu não reconheça Yeshua como Mashiach. Bezerat Hashem, com a ajuda de Deus, eu tive a oportunidade de enxergar Yeshua como Mashiach, e creio que ele é o Mashiach prometido ao povo de Israel. Aguardo o retorno dele para um reino glorioso. Mas existem pessoas do nosso povo que não reconhecem. Imagina que eu não reconhecesse, se eu estivesse aqui. E eu, desde que aprendi a falar, eu faço a oração do Shema Israel à noite e pela manhã. Ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. E aí você tenta me convencer de que Mashiach veio. E aí eu pergunto, mas quem é? Aí você diz, é Jesus. Mas quem é Jesus? Aí você diz, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Aí eu falo, não, mas peraí, eu fui ensinado desde pequeno na Sagrada Escritura, que para mim ainda eu não tenho Brit Hadashah, se eu sou um não messiânico, que ele é um. Então, olha quanta coisa a gente tem de dificuldade, né, para trazer... Para poder explicar para um judeu que Yeshua é o Mashiach dentro desse contexto. É muito difícil. Por isso que nós seguimos a linha, né, de enxergar Yeshua como Mashiach, porque isso nenhum judeu vai discordar, filho de Deus, nenhum judeu vai discordar, porque foi feita essa promessa para Davi Hameler, né, que vai ser alguém da sua descendência, que eu vou ser para ele como pai e ele vai ser para mim como filho. O judeu não tem problema nisso. O problema para o judeu é quando a gente entra nessa questão da Trindade, né? Porque aí é uma coisa que é difícil para o judeu entender. E aí tanto para o ortodoxo quanto para o messiânico ou qualquer outra linha. É um problema geral. Para o ortodoxo é difícil de aceitar. Então eles vão rejeitar que Yeshua seja Mashiach, né? Para o judeu messiânico, ele não consegue entender a questão da Trindade como sendo algo bíblico. Né? O judeu messiânico não consegue entender. Mas no povo de Israel, grande parte do povo de Israel, mesmo não crendo que Yeshua é Mashiach, não discorda que ele existiu. Então, se você for lá em Israel e conversar com os judeus israelenses e falar, vocês acreditam que Jesus existiu, né? Em hebraico ele é chamado de Yeshu, tira o A do final, né? É uma forma pejorativa, inclusive, para nós é Yeshua,
mas no hebraico é Yeshu, que é uma forma pejorativa. E aí ele vai dizer, sim, nós acreditamos que ele foi um judeu. No Jesus histórico, perfeito. Mas não é fácil explicar a Trindade, mas eu queria responder a pergunta. Mas precisa de uma construção. A ideia da Trindade, ela é uma construção teológica, mas ela não é uma construção teológica feita no silêncio das Escrituras. Ela é uma construção... E também nem de forma isolada. Não, ela não é de forma isolada também. Porque, respondendo então de fato a questão, né? Como que a mulher diz... que ele diz, não é aqui, é lá, não, mas vai vir o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós vamos sempre levar em consideração... Primeiro, Jesus, e é o texto de Filipenses que provavelmente vocês creem, a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou, ele se fez servo e ele não usurpou ser Deus. Então, em todo momento, que é o que a teologia chama de estado de humilhação, Jesus agiu como um homem. Só que esse estado de humilhação, ele voltou, ele mudou. Quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou para o estado... Não é que ele voltou para o estado divino, então é difícil de explicar de fato, mas ele não deixou de ser divino, óbvio, mas ele voltou para o lugar que ele fala, Deus, devolve-me a glória que eu tinha antes. Então no estado que aí nós chamamos de exaltação, quando ele cumpre, porque nós cremos que Jesus veio para cumprir um propósito. Ele cumpriu o propósito, lá no Getsemane, ele diz, Senhor, a carne é fraca, mas o espírito está preparado e tal. Mas ele está falando com alguém, ele está orando a alguém. Sempre. Ele não fala sozinho. Mas você entende que pra gente é muito difícil de entender isso? Não, eu entendo mesmo. A dúvida não é só de um judeu messiânico, de um cristão neófito também é dificultoso. Só que nós temos que alinhar textos que dizem, por exemplo, João 1, no princípio era o verbo era Deus. Existem muitos textos... Mas esse texto de João 1 é um dos textos que a gente também lê de forma diferente, porque ali não está escrito Jesus em momento algum, né? Está escrito a palavra, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era divina e todas as coisas foram feitas pela palavra. Então, no livro do Bereshit, Gênesis fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, e disse Deus, haja luz. Então, ou seja, a palavra, né? O Ruach, né? O espírito, o fôlego, pelo qual tudo vem criado. Mas deixa eu só complementar, porque assim, é óbvio que o texto continua, né? Esse texto, por exemplo, o mesmo texto, a partir do versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, o nome era João, ele veio a testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vissem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio da luz, a saber, aí o versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É difícil não atribuir esse texto a Jesus. Mas não está escrito. Mas vamos lá. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem é essa pessoa? Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas ele continua. Mas todo quantos ele receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e aqui fecha, do unigênito do Pai, que é o único, não é o primogênito, é o unigênito. Mas o que significa o termo unigênito? A tradução unigênito não é muito boa. Seria unigerado, né? Seria aquele que é semelhante. Mas a gente acredita nisso, a gente não discorda, porque essa palavra, lembra que eu disse que a Torá existe desde o princípio? Essa palavra, esse davar, né? Ele habitou na plenitude na pessoa do Mashiach, isso nós concordamos. Mas ele habitou na pessoa do Mashiach porque Deus assim o permitiu. Mas no próprio texto de João, porque João ele vai começar dizendo uma coisa, e ele vai fazer o relato da vida de Jesus. E aí eu achei muito interessante uma parte que o pastor Bruno falou, que um sábio cristão, né, disse que a Trindade, se você tentar explicar,
você fica... Perde a cabeça. Perde a mente, porque é difícil. E se você deixar de crer, você perde a alma. Mas, por exemplo, embora seja bonito essa frase, ela não harmoniza com a Escritura. Porque, por exemplo, quando eu vou para João ainda, capítulo 7, o verso 3, o Mashiach, Yeshua, ele dizendo, e é isso que eu vou seguir, o que ele disse, né? Ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta, então é isso que eu procuro. O que eu estou procurando? Um judeu messiânico ou um judeu tradicional? Mas qual texto que você está falando? João capítulo 7, João 17, verso 3. 17. 17. Ele vai dizer assim, ó, e a vida eterna é esta, é isso que eu estou procurando. Então, para mim, as palavras do Mashiach são mais importantes do que qualquer conceito teológico. Então, eu quero o quê? A vida eterna. O que o pastor Bruno quer? A vida eterna. A vida eterna. O que o Bruno também quer? A vida eterna. E ele vai dizer para mim o que é a vida eterna. Por exemplo, o teólogo disse, se você deixar de crer na Trindade, você perde a alma. Isso são palavras do teólogo. O Mashiach está dizendo assim, ó, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, ao monoteísmo, por único Deus verdadeiro. Ele está falando que a vida eterna consiste em reconhecer que Deus, o Criador, é o único Deus verdadeiro, vírgula. E a Yeshua, HaMashiach, a quem enviaste. Então o próprio Mashiach, ele está dizendo para mim, e eu vou ficar com o que ele diz, que se eu reconhecer que Deus é único, e reconhecer que ele é o enviado de Deus ou ungido de Deus, é a vida eterna. Então eu não preciso crer na Trindade ou explicar a Trindade para ter a vida eterna pelas palavras do Mashiach. No dia do juízo, quando nós estivermos diante do trono branco para sermos julgados, e aí ele fala assim, poxa, eu não acreditava na Trindade, né, não entendia dessa forma. Ele vai falar, mas como que você não entendia, né? Tinha luz no Novo Testamento. Eu falo, mas lá no Novo Testamento eu li, o Senhor falou isso, eu obedeci. Esse é o ponto. Então, o ponto é, para o judaísmo, essa questão da Trindade, ela é um enclave para que Yeshua seja reconhecido como Mashiach, né? Ela dificulta muito porque ela fere o princípio da fé monoteísta, né? De que há um só Deus. Tem divergência. Eu discordo, mas assim, exegese, de fato, você não precisa de um conceito teológico para ser salvo, obviamente. Mas você precisa crer que Cristo, por exemplo, foi ressuscitado, que ele é... Porque, por exemplo, vamos lá, na cultura judaica, trabalhando aí, está mais no seu campo do que no meu. Por exemplo, um homem comum poderia perdoar pecados? Sim, se ele tiver autoridade para isso, ele pode perdoar pecados. Isso não é um conceito... vou dar um exemplo bíblico para você. Davi, quando ele se deitou com Betseba e mandou que Urias fosse para frente da batalha e fosse morto, ele cometeu um pecado? O Davi fazendo isso? Eu creio que sim. Tá. Aí quando o profeta Natan foi até Davi, o profeta Natan disse assim para Davi, falando no Ruach, né? Como se Deus estivesse usando o profeta, mas ele falando em primeira pessoa. Eu perdoei o seu pecado, não morrerás. Natan dizendo. Sim, está escrito no texto bíblico. Porque ele é um profeta. Perfeito, então ele estava sendo usado como autoridade dos céus para perdoar o pecado de Davi, e esse pecado vem dos céus. Sim. Por que eu fiz a pergunta? Porque assim, um homem comum pode perdoar pecados? Um homem comum pode perdoar pecados? Segundo, um homem... Mas Yeshua não é um homem comum, e isso a gente concorda. Ele é um homem ungido. Sim. Assim como você disse que nele tem os 3 ministérios, o rei, sacerdote e profeta. Tá. Um rei pode perdoar um súdito. Um profeta pode perdoar um transgressor, como nós vemos no texto sagrado, diversos casos onde pessoas foram perdoadas, né? Então, o fato de Yeshua perdoar pecados não faz dele uma divindade, mas faz dele alguém autorizado por Deus para conceder perdão. E a gente concorda que essa é a missão. Curar também não faz dele divino. Porque nós temos outros homens que curaram na Bíblia e eles não podem ser chamados de deuses. Por exemplo, Elisha, o profeta, Eliseu, ele ressuscitou mortos. Sim. Ele curou um leproso. Ele é Deus?
Ele não é Deus. Então, o fato de Yeshua ter operado esses milagres não dá a ele o título de divindade, dá a ele o título de Machia ungido para fazer aquilo. Até porque existe uma profecia em Isaías, capítulo 61, que vai falar que ele foi ungido, né, para perdoar pecados, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos. Ele foi ungido para isso. Sim. Mas ele recebeu autorização de alguém para fazer aquilo. E aonde que a gente vê que ele era alguém que estava autorizado? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 38, Shimon Kefa, Pedro, ele vai falar por que Yeshua fazia essas coisas. Sim. Ele poderia aqui falar, porque ele era Deus, mas não é o que ele diz. Ele vai dizer assim, ó, vocês não sabem, capítulo 10, o verso 38. Como Deus ungiu, ó a palavra Machia aqui, ó, como Deus ungiu a Yeshua Hanotzeri, né, Jesus de Nazaré, com Ruach, com o Espírito, e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Vírgula, o que está escrito na sequência? Porque Deus era com ele. Então Yeshua fazia essas coisas porque Deus era com ele. Assim como os profetas do Antigo Testamento que faziam sinais semelhantes, óbvio que não na mesma plenitude que Yeshua fez. Não dá para comparar, né? A gente concorda, porque eles eram pequenas manifestações daquilo que viria. Então nós acreditamos que Moisés, ele é uma pequena manifestação do Machia. Mas pequena manifestação em que sentido? Do ministério, do chamado, dos atos, das obras, mas ele não tinha a mesma estatura, a mesma envergadura. Sim. Então são manifestações de Machia, né? Para que a gente puder... Então quando eu olho, por exemplo, para Moisés, eu vou ver na vida de Moisés características de Machia. Sim, porque Moisés apontava para Cristo. Quando eu olho para Elias, eu vou ver características de Machia. Davi, várias características de Machia, né? Mas em Yeshua está a plenitude de todas essas promessas, de todas essas profecias. E como que fica a questão da salvação? Só puxar. Então, eu vou deixar refutar, mas para a gente não virar um debate, aí a gente volta para cá. Porque assim, o tema é muito rico, né? E a ideia é a gente elucidar, mas nessa elucidação acaba que fica, né, mas de um lado nesse do outro. tom tá muito tranquilo. Não, só que aí a gente volta porque o pessoal tá perguntando algumas outras coisas também. Tá bom, e a gente volta, depois a gente volta aí pros polêmicos. Mas aí, por favor, pastor Bruno, quer complementar? Não, eu ia falar, eu ia trabalhar uma questão de mais da soteriologia também, que eu queria entender. Doutrina do Deixa eu aproveitar pecado. uma pergunta Da aqui. salvação. Da salvação. Deixa eu aproveitar uma pergunta pro nosso rabino aqui. O irmão Osmar Medrado, pastor Bruno conhece? Conheço. Obrigado, viu, Osmar, pela participação. Gente boa. Ele pergunta o seguinte: para o judaísmo, o Espírito Santo habita em nós? E se você sente o mover do Espírito Santo? É uma pergunta que eu acho que é bem... O povo tem essa curiosidade. Eu acho que vão se assustar com a resposta que eu vou dar. Não vão. Vão se assustar. Imagina. A nossa sinagoga, ela é uma sinagoga que acredita na manifestação do Ruach HaKodesh, acredita na manifestação com falar de língua estranha, língua desconhecida, acredita nos sinais, prodígios e maravilhas, porque isso é uma manifestação judaica. As primeiras pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo eram o quê? De Atos 2, né? Judeus. O Rabino, antes de você entrar, posso tirar mais uma dúvida? Se Pode. A gente puder esclarecer, que é uma fiquei surpreso. também. Eu também fiquei. Mas o Pentecostes começou aonde? Não, o Pentecostes de fato é uma festa judaica, a gente sabe disso. Quem estava lá? Kefa, judeu, João, judeu, todos os discípulos, judeus. As 120 pessoas que estavam cumprindo uma festa judaica, que é Shavuot, que inclusive vai acontecer agora na quarta-feira que vem. É a festa de Shavuot, né, na data do calendário hebraico. Então, é uma manifestação para o povo judeu. E quando Kefa, Pedro, ele vai ser usado pelo Ruach para falar o que está acontecendo, porque os judeus ficaram assim, o que é isso? O que está acontecendo? Uns ficaram maravilhados, outros olharam e falaram, poxa, eles, essa hora da manhã já tomaram vinho. E aí, o que Pedro vai falar? Ele vai citar Joel. E ele vai citar Joel. Exato. E Joel vai dizer que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne.
que os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, visões. Então, todo aquele que invocar o nome de Hashem será salvo. Então, nós acreditamos sim na manifestação do Espírito Santo, né? Que é como eu estou falando na linguagem que todo mundo entende. Para nós é Ruach HaKodesh, que é Espírito do Santo, né? Tem um artigo Ra, que é o do. Nós acreditamos na manifestação de falar em línguas, dons, prodígios, maravilhas. Essa manifestação, ela é uma verdade da Escritura Sagrada. E outra coisa que eu vou falar, que às vezes as pessoas se assustam. Se você for para Israel, você vai ver judeus ortodoxos lá, por exemplo, no Muro das Lamentações, tão embriagados da presença de Deus em oração, em tefilote, em busca, que vocês vão ver eles com as mesmas manifestações que vocês veem, por exemplo, pessoas que estão tomadas pelo Ruach HaKodesh, falando em línguas e tendo ali uma comunhão com Deus. Mas é semelhante à manifestação? Semelhante, muito semelhante. Mas acho que a questão do Osmar... Inclusive, que é o que aconteceu quando Moshe Rabbeinu falou que o cargo dele era pesado, e aí o texto diz lá em Números que Hashem chamou 70 anciãos, né, do povo de Israel, e tirou uma parte do espírito que estava sobre Moshe Rabbeinu e colocou sobre os 70. Quando esse espírito desceu sobre os 70, o que aconteceu com eles? O texto está escrito assim, diz que eles profetizavam. Né? Então, essa manifestação é uma manifestação judaica. Sim, nós acreditamos. É muito interessante, mas a questão que o Osmar, a pergunta dele é: o Espírito Santo hoje ele habita ou ele vem, faz uma obra e sai? Só para a gente entender como vocês veem isso também. Paulo Shaul Hashali, ele vai falar, porque nele nos movemos, nele andamos, né? Então tudo é no Ruach, no Espírito. É que quando ele diz se o Espírito habita, talvez ele entende que o Espírito é uma pessoa que habita dentro de nós, né? Nós não acreditamos dessa forma. Pessoa que tem, a pessoa, quando a gente fala pessoa, é só questão de ter de volição, de ter próprias vontades, não é uma força. Mas que o Ruach, que nós estamos ligados no Ruach HaKodesh, né? No Espírito do Santo, nós acreditamos sim que nós temos o Espírito dentro de nós acreditamos. É porque, acho que a questão é porque no Antigo Testamento, o Espírito, usando a vida de Sansão, ele vinha, apoderava-se, né? Sansão fazia aquelas manifestações de força, embora ele fosse forte mesmo, e aí o Espírito Santo meio que se retirava. Por possessão. Aí a pergunta, eu acho que nesse sentido, é que aí o cristianismo entende o Espírito Santo como uma pessoa, né? E aí é onde dá essa diferença de interpretação. Mas se você for no próprio Novo Testamento, vai ter uma revelação que lá em Apocalipse, né? Que Yohanan, ele olha e ele vê Yeshua, e atrás de Yeshua ele vê os 7 Espíritos de Deus. São 7? Mas espera aí. Como assim 7? Então, cada um desses espíritos, não vamos entender que são espíritos no sentido de pessoas, mas essas manifestações vão falar de um dos atributos do caráter divino. Então, quando você diz que Sansão vinha o espírito sobre ele e ele tinha uma força descomunal, é porque vinha essa parte de Givurá, né? Que é força, que é vigor. Então, por isso que ele tinha essa força. Depois aquela força saía dele. Entendi. Mas é dentro desse contexto, né? Temos algumas perguntas aqui. Mandar novamente um abraço pessoal da congregação israelita. Muita gente aqui, Rabino. É legal que o pessoal tá ligado, tá vendo, aí, né? Deixa eu ver quem que mandou aqui. Yosef Ben Abraham. Shalom, Rabino, desceu os degraus para poder conversar com os pastores. Que bom. O bate-papo está sendo muito, muito rico. A Luciana, ela pergunta para o pastor Bruno. Deixa eu ver que está um pouco escondido. Como que se ele cumpre mandamento, é isso? É que está um pouco... pelo menos foi o que eu entendi. Pergunta para o pastor Bruno se ele cumpre mandamentos. Então, no caso, para nós, né? Se nós cumprimos os mandamentos. E como ele vê essa questão dos mandamentos, como ele vê os mandamentos e está um pouco escondido do meu. As leis. E as leis na Torá. Bom, a gente crê que a Torá em si, a lei, ela era dividida em 3, né? A lei civil, lei moral e lei cerimonial. As leis morais continuam, as cerimoniais e as civis não. Então a gente cumpre as leis morais de Deus. As demais não.
que é tipo, seriam as festas, a guarda do sábado, isso a gente não faz. Mas, por exemplo, o não matarás, a gente continua cumprindo, porque a gente crê que todas as leis foram condensadas em duas, como diz o próprio Jesus, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso estão a lei e os profetas. Então eu não sei se é essa a pergunta, mas o que deu as leis morais sim, as civis e as cerimoniais não. Aí o que vocês consideram leis morais, por exemplo, só para eu entender? O caráter moral de Deus é o seguinte: o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que é errado. Mas isso está na Torá, no caso? Está na Torá. Então isso é válido para o cristianismo? A lei moral sim. A lei cerimonial, que seria tipo festas. As festas. Depois da ressurreição de Yeshua, por exemplo, ele ressuscitou, então as festas não precisam mais ser cumpridas. Seria mais ou menos isso? Nós cremos que todas as coisas apontam para Cristo. Por exemplo, a Páscoa. Para vocês a Páscoa é uma coisa, para nós a Páscoa é Cristo. Certo. Entendeu? Então é nesse sentido. Entendi. Aí a gente... eu não sei se é isso, se é exatamente isso, mas por exemplo... eu acho que você conseguiu explicar bem. Tá bom. Basicamente, né? Bem basicamente, né? Isso. Mas aí, voltando pro Rabino, da gente poder falar um pouco dessa questão das leis, né? Então, eu sei que o Rabino, ele cumpre a questão do Shabat. Porque sim, a gente guarda assim como sempre foi. Isso, mas aí, o que mais, Rabino, para a gente poder entender de lei, e aí entrando até na questão de alimento, que aí o pessoal é bem curioso a respeito disso também. Sim. Das leis dietéticas. Bom, assim, pro judaísmo messiânico, a Torá, ela não pode ser anulada. E o próprio Yeshua, ele vai falar isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Ele diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem só um jota ou tio, é como está na tradução da lei, passará sem que tudo se cumpra. E aí ele vai dizer... Qualquer um que quebrar esses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens que não precisam obedecer, vai ser chamado menor no reino dos céus, mas aquele que obedecer e ensinar os homens a obedecer, será chamado grande no reino dos céus. Então, nós temos as palavras do Mashiach e Yeshua como verdadeiras e nós seguimos essa orientação que foi dada. Então, no judaísmo messiânico, a Torá ela não deixa de valer. Ela continua válida porque ela é eterna. Agora, como o pastor Bruno muito bem aqui exemplificou, existe dentro da Torá uma separação dentro de conceitos. Então existem leis morais, cerimoniais, sacerdotais e civis. Ok? Isso nós concordamos. Quando o templo ele foi derrubado, houve uma codificação dessas leis da Torá em 613 mandamentos, né? E esses 613 mandamentos, eles não são obedecidos por nenhum indivíduo na sua totalidade. Por quê? Porque dentro desses 613 mandamentos, tem mandamentos que são específicos para o rei. Então, se eu não sou rei, aquele mandamento não compete a mim. Tem mandamentos para a mulher. Se eu não sou mulher, aquele mandamento não compete a mim. Tem mandamentos para, por exemplo, para o sacerdote. Né? Então, aquele mandamento não compete a mim. Por exemplo, então, a gente entende a lei dessa forma, né? Agora, existem mandamentos que são para toda a humanidade, né? Então, os mandamentos de cunho moral. Não matar, não roubar, né? Não dar falso testemunho, não cobiçar o que é do próximo, não cometer idolatria, enfim. A divergência é que, para nós, o Shabat, que é o sábado, ele não é cerimonial. Para nós, ele é moral. Porque ele está junto com todas as palavras que falam do caráter moral de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, o sábado, ele é um dia sagrado, continua sendo sagrado, sempre foi e sempre vai ser, porque ele entra dentro do caráter moral de Deus, ele não é cerimonial. Então, nós não enxergamos, e nenhum judeu enxerga o sábado como cerimonial. Né? Então, entra como moral. Ele é moral. Que para o cristão, o sábado é Cristo. Porque sábado é a ideia de descanso, né? Pelo menos... a grosso modo, e para nós o descanso, ele não é literal, ele é espiritual, e o nosso descanso, a própria palavra diz, o sábado é Cristo. Eu conheço essa explicação, e até num outro debate que eu participei, num podcast, a pessoa trouxe esse argumento, mas aí eu fiz uma pergunta para ela, que são 10 mandamentos que nós temos, né? Não terás outro Deus além de mim, não fará imagem de escultura, não invoque o nome em vão,
guarda o dia de Shabat, honra o pai e a mãe, não roube, não mate, não adultere, não dê falso testemunho, não cobice o que é do próximo. São 10 mandamentos que nós temos nas tábuas do testemunho. Desses mandamentos, são todos morais e literais. Então, por exemplo, não tem outro Deus além de mim, é literal. Não faça imagem de escultura, é literal. Mas nós vamos ter pessoas do cristianismo que não respeitam o segundo mandamento, certo? Que vão ter imagem de escultura. Vão fazer. E é cristianismo. Sim, cristianismo. Não posso dizer que não. É cristianismo. Não posso dizer que não, você está certo. Nesse caso, então, sim. Aí você tem o terceiro mandamento, né? Que também é literal. Não invoque o nome de Deus em vão. Honrar o pai e a mãe. É literal. Não matar. Literal. Não roubar. É literal. Não dar falso testemunho. É literal. Aí a pergunta que a gente faz é: por que desses 10, 9 eu entendo que são literais? E quando a Kadosh Baruch Hu foi colocar os mandamentos, ele cometeu um equívoco e pôs um mandamento cerimonial no meio de outros 9 que são literais. A gente não consegue entender dessa forma. Não é cerimonial, né? Mas é porque existe um texto que diz isso. E como é textual, o texto diz que o sábado é Cristo, não tem o que dizer. Mas é que assim, a parte de o Shabat ser o Mashiach não invalida a literalidade do Shabat. Então, ele continua sendo literal, e eu entendo que o Mashiach deu uma elevada no entendimento que eu tenho para aquele dia sagrado. Mas ele não tira, ele não anula o dia sagrado. Para nós. O descanso é espiritual e não literal. Mas para o judeu, mesmo que não crê em Yeshua, o Shabat é espiritual. É um dia extremamente espiritual. E nós entendemos, inclusive, que o sábado não foi dado só para o povo de Israel, porque ele foi dado para Adão. Porque quando Adão foi criado, já foi feito ali o Shabat, e a Kadosh Baruch Hu repousou no Shabat. Aí eu pergunto, Deus precisa repousar? Não precisa. Mas por que ele fez isso? Talvez você trabalhe com a ideia de que para dar o exemplo. Se ele para a gente ter esse descanso. Não teria nenhum problema, mas o problema é que existe um texto que diz que Cristo é o nosso descanso, e você vai fazer a correta exegese e interpretação, é uma questão mais espiritual, porque o nosso descanso é em Cristo, não nessa vida, mas na vindoura. É o texto. Mas eu não posso descansar nessa um pouquinho toda semana? Pode, mas não num dia específico. Essa é a questão para nós judeus. Mas então, nós cristãos. Eu tô quase convertido. Tá quase vindo pro nosso lado. Para nós cristãos, é uma questão... Mas então, é que pra gente, quando a gente olha, que é o ponto que eu falo do judaísmo messiânico, pra gente, os textos da Brit Hadashah tem que harmonizar com a Torá. Então, quando eu tenho quando eu vejo vários textos falando do sábado, eu não consigo entender como que depois no Novo Testamento o sábado deixa de ter importância. Até porque se você fizer a contagem, por exemplo, nós temos 613 mandamentos, mas existem mandamentos que eles vão sendo repetidos na Torá. Por exemplo, o sábado é um dos mandamentos que mais se repete. Se fosse uma coisa sem importância, não precisaria nem constar. Né? Então tá lá por um motivo. O que nós acreditamos é que, e aí a visão judaica, não só messiânica, é que o Shabat, ele é 1/60 da eternidade. Então, quando o homem entrar na eternidade, ele vai provar do que é o verdadeiro sábado. E enquanto ele não entra na eternidade, ele tem eu posso chamar assim, né, uma nevoá, uma profecia do que é a eternidade, quando ele conecta com o dia de Shabat. E aí é dentro desse contexto que o escritor da Brit Hadashah vai falar que o Mashiach é o nosso repouso, né? É o nosso descanso, né? É dentro desse contexto. Porque se 60 avos, vocês não estão se baseando nos textos bíblicos, mas na tradição. Aí é Gemátria, né? Que é a numerologia judaica pelas letras, a gente tem lá algumas questões. Mas aí é um tema mais profundo. Aí não tem como debater, porque nós vamos ficar aqui. Aí é um tema mais profundo. O que tiver fora disso, infelizmente... Tem mais perguntas aqui, mas eu vou pedir para a Maia colocar mais uma vez os nossos sponsors, né? Os nossos patrocinadores. Mais uma vez agradecer a Pontual. Legal. O Brutus, Maia já colocou o Brutus aqui, já bateu aquela fome, né, Maia? Brutus Burger, então bateu a fome aí, vou pedir pra galera, pede lá, liga, fala que você tá ouvindo aí o podcast, pede um desconto, o pessoal vai dar, liga, chama no Instagram, e é um dos mais famosos aqui na região oeste. É top demais, e mandou pra gente aqui. Fiquei curioso. E aí nós temos mais um patrocinador. Opa. Tem um vídeo aqui, peraí. Tem o vídeo ali. Deixa a Maia colocar aqui. O pessoal, a gente
tem bastante gente, está aumentando até o número aqui de pessoas ao vivo. Legal, acho que é os aí nossos irmãos tem dois judeus, públicos viu? aqui. Porque os crentes, eu vou te falar. Né, cristão e judeu messiânico e tá bem legal, tá bem legal. Outro patrocinador, Gráfica Rápida, né, comentei que é o Jorge, mandar novamente um abraço para ele. Homem de Deus, começou pequeno, pastor Bruno, e cresceu. Então hoje ele atende aí igrejas, empresas, Brasil, Estados Unidos, tem mais, se não me engano é França, Alemanha, ele também atende. E o trabalho dele é de primeira. Eu fui inventar de fazer umas artes ali, ele foi lá, deu um tapa ali e falou, não, calma, resolveu o seu problema. Você precisa evoluir aí no Canva, você tá muito fraquinho. Mas trabalho top, tá aqui os contatos dele aqui do Instagram, JDesign _ Flyers. Vai ser super bem atendido. Próximo, Maia. E Pontual Autopeças. Tem um problema na bateria, dá uma ligada lá. Pediu peças ali, deu problema no carro. O pessoal vai te atender bem. Peças, diz que peças 4205-7448 em Itapevi. Mandar um abração para Pontual aí, Deus abençoe vocês. Então vamos voltar para as perguntas aqui. Fernanda Rivka. E aí eu acho que puxou sardinha aqui, Rabino. 139 menções sobre o Shabat. No antigo, né? Nós cremos em todas, viu, irmã? Sobre a questão de alimentação, Vinícius Kobayashi. Irmão Vinícius, Deus abençoe sua vida. Faz seminário lá também. Legal. Rabino, se eu puder entrar um pouco nessa questão da alimentação, eu acho que é uma pergunta bem curiosa e muita gente assim, o que a gente, que pro judeu messiânico, o que pode, o que não pode? Então vamos tomar um café. Pode? Não pode? Entendo. O judeu messiânico ele segue uma dieta alimentar que é a mesma que Yeshua seguia e que todas as pessoas do povo de Israel seguem. Foi dado na Torá, especificamente em Levítico, capítulo 11, uma dieta alimentar quando vai falar a respeito de proteína, né? Proteína animal. Então, por exemplo, os animais que nós podemos comer, ele tem que ser ruminante e tem que ter o casco fendido, né? Se ele tiver uma característica e não tiver a outra, para a gente ele é abominável, não é permitido. Então, carne bovina, né? Carne caprina. As aves, todas as aves que são de rapina são proibidas e as aves que são domésticas, elas são permitidas. Então, o frango, a codorna, codorniz, né? É permitido. E as criaturas marítimas tem que ter barbatana e escama. Se tiver só uma característica e não tiver a outra, para nós também é proibido. Então, o peixe ele tem que ser peixe de escama com barbatana. Salmão, tilápia, né? O peixe de couro, por exemplo, ele é proibido. Então, se for um peixe de couro, a gente não pode consumir. E o judaísmo messiânico, ele segue essa dieta desde sempre, quando foi dada lá no Har Sinai, até os dias de hoje, isso não muda. Então, o povo judeu ele tem uma dieta alimentar diferente. Acho que no cristianismo não segue, tem um entendimento diferente na interpretação de alguns textos bíblicos, né? Mas não vale aqui a gente entrar, porque é um tema longo, que foi... Ele é mais aberto. Tem lá o concílio de Atos 15, vai falar de animal sufocado e tal, mas não é tão restrito quanto a questão judaica. Luciana, ela fala, Shabat é qualidade de vida. Mas eu vou puxar para nós também, o domingo também para nós é qualidade de vida, né? O descanso ali é qualidade de vida. O sábado também é pra gente. É que é bem interessante mesmo. Eu não sei se vocês seguem a risca, mas aí eu tô falando da curiosidade que eu tenho, de que, tipo, no sábado não pode nem apertar o botão do elevador, que já é programado para parar em todos os andares. Em locais onde moram ortodoxos, é assim que é feito, né? Em Israel, em locais ortodoxos. Mas o que é extremamente importante a gente deixar claro é que, assim, isso era uma discussão muito forte nos tempos de Yeshua, e então existem os mandamentos da Torá concernente ao Shabat. Ou seja, as coisas que eu sou permitido fazer e as coisas que eu não deveria fazer no dia de Shabat. Com base no mandamento da Torá,
os homens vão criando dogmas, cercas, né? Eu posso chamar, numa linguagem moderna, usos e costumes. Então, por exemplo, a Torá, ela não vai falar sobre apertar o botão do elevador. Sim, Não existe. Quando ela foi dada... até cronologicamente não teria como. Perfeito, né? Então, aí nós chamamos isso de alahá, que são mandamentos rabínicos, ou seja, determinados rabínicos, eles fazem ordenanças para proteger o mandamento da Torá. Assim como que eu acho que no cristianismo tem a questão das doutrinas, né? Então, se você faz parte de um ministério, tem a doutrina daquele ministério. Aí é uso e costume. Uso e costume. Então, no judaísmo tem isso também. Então, mas para nós, o sábado, ele é um dia, em resumo, é um dia de descanso, de cessação, de repouso, né? Então, não é adequado trabalhar, não é adequado comprar e vender. Em resumo, seria isso, né? Não é adequado trabalhar e não é adequado comprar e vender. A questão de outras questões para o dia de sábado, aí são determinações rabínicas, são cercas, né? E algumas dessas cercas, inclusive, Yeshua questionava, outras ele cumpria à risca. Por exemplo... Ir para o shopping. Tem uma questão com distância, né? Mas é para a época, né? Porque pra hoje isso não aplica. Porque hoje você tem, por exemplo, o que eu demoraria para percorrer 2 quilômetros naquela época, hoje de carro eu percorro 20 e não tenho desgaste. Então, assim, são questões... A Torá, ela precisa ser entendida para ser praticada conforme você tem a modernidade e a tecnologia. Então, hoje a tecnologia permite que você tenha conforto em alguns sentidos, né? Para elevar o seu sábado e ter um repouso ainda melhor. Sábado nós não... É uma leitura de contemporaneidade. Né? No shopping nós não vamos, por exemplo, né? No sábado... Mas seria uma contra-lei? Então, é que não existe shopping dentro do mandamento, mas o mercado, por exemplo, se eu não posso comprar e vender, o shopping, qual é o propósito do shopping? Então vou colocar um outro exemplo. É difícil sem comprar, né? Fica imaginando. Tipo, você vai para comer, por exemplo. Eu ia dar um exemplo assim de, sei lá, um jogo de futebol. Você vai assistir um jogo no estádio lá com sua família, tá descansando. Mas você pagou o ingresso para entrar. Comprou o ingresso. Então, nesse sentido, é difícil você achar... O que os cristãos fazem normalmente no domingo? O domingo é um dia normal, é que o culto do domingo, na verdade, assim, tudo é focalizado no culto. Mas normalmente no domingo não é um dia que vocês se dedicam mais para estudar a escritura, estudos bíblicos, talvez um dia que almoça em família. Acho que a questão da família, sim. A questão da família. Esse é o ponto. O sábado é um dia para reunir a família. Então, por exemplo, na nossa sinagoga, o sábado é um dia onde a família tem uma mesa posta, ela faz a refeição junta, então é um dia sagrado, porque começa na sexta-feira à noite, então tem toda uma preparação para receber o dia de sábado, uma mesa colocada, tem algumas cerimônias que são feitas na casa, né? Algumas canções que são cantadas. A família procura dormir mais cedo para ter um prolongamento do sono e uma qualidade de sono melhor. No outro dia nós acordamos cedo, porque dormimos mais cedo, e participamos do serviço religioso na sinagoga. Não que isso seja uma obrigação do sábado, não existe um mandamento dizendo você tem que ir para a sinagoga, mas você precisa repousar. Agora, nós usamos esse dia para nos conectar mais com Deus. Então, nós vamos para o ambiente sinagogal, ali tem canções cerimoniais, tem toda uma liturgia hebraica que é feita, tem o estudo da Torá, né? Então nós fazemos dessa forma. Legal. E aí termina com o pôr do sol do sábado. Deixa eu só fazer um comentário antes, rapidinho. Claro. O Rafael Chaves falou, o dirigente está com receio de ler as perguntas e talvez os comentários aqui. Rafael, ao vivo a gente tem que ler antes, tá? Para não ter problema. Tem que tomar cuidado aqui na hora de ler. Aí tem uma pergunta também, mas eu vou deixar primeiro o pastor Bruno, e tem algumas refutações aqui, galera meio que um contra o outro, e o objetivo não é esse, tá? O objetivo é a gente entender um pouquinho mais do outro. E não é um debate, né? A gente acaba ponderando lado a lado, mas não é um debate. Então, pedir para vocês terem um bom senso aí também. Mas não tem nada pegando... Vai lá, a minha questão era com relação a esse sábado, que vocês têm como uma lei perpétua, como que vocês conseguem administrar isso em relação às leis do Brasil, por exemplo, em relação ao trabalho?
Então, sei lá, não sei se você... Vamos supor que você trabalha e tal, você consegue civilmente, legalmente, pedir o trabalho dispensa, no caso de seu trabalho ser um trabalho que precisa ir de sábado? Você vai tentar se adequar para poder ter o sábado como um dia sagrado. É óbvio que não é simples e não é fácil. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época que o nosso povo foi tirado da terra de Israel e foi levado para um cativeiro na Babilônia, né? Nabucodonosor levou o povo de Israel para lá. Quando chegou lá, eles se encontraram numa tremenda dificuldade, longe da terra, tendo que cumprir todos esses preceitos religiosos e essas leis morais e cerimoniais. E aí nós vamos ter então, por exemplo, situações onde eles vão precisar pôr a fé deles à prova. E quando fazem isso, Deus os auxilia e eles prosperam na Babilônia. Sim. Vou dar o exemplo de os 3 jovens, né, conhecido como Mesaque, Sadraque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Todo mundo se prostrou. Era uma lei, tem que se prostrar diante dessa estátua que Nabucodonosor construiu. Eles optaram por não fazer. Sofreram uma retaliação muito grande. Mas aí, nesse momento, Deus os honrou. E aí eles foram colocados como governantes na Babilônia. Então, o que nós acreditamos? Quando você faz uma aliança com Deus para guardar o sábado como um dia sagrado, você fez uma aliança com quem? Com Deus. E Deus está acima da empresa, do patrão, do trabalho, e Ele vai te honrar para que você tenha o sábado como um dia santificado, como um dia sagrado. Então, são escolhas que, no caso do judeu, que ele já nasce dentro do judaísmo, ele nunca trabalhou no sábado, então ele já vai escolher uma profissão ou vai tentar ir para uma área que não precise se envolver com o sábado. Mas no caso de uma pessoa que, dependendo do segmento que ela atua, talvez ela tenha que trabalhar no sábado, ela vai ter que fazer uma escolha difícil, mas nós acreditamos que Deus vai honrar essa pessoa para que ela possa ter o sábado como um dia sagrado. É mais ou menos assim: Rachem, se o senhor está dizendo que o dia é sagrado e que é para eu santificar nesse dia, então o senhor precisa me ajudar. E aí nós acreditamos que vem o auxílio dos céus. Toca no coração do patrão ali para eu respeito pra caramba. A minha pergunta não é na questão pejorativa, não. Respeito muito, porque se é uma questão, principalmente para vocês, que isso é uma questão, vamos dizer assim, vital, eu respeito bastante quem faz as escolhas de... Mas normalmente as pessoas têm bons relatos, né? Porque todas as pessoas que a gente conhece da comunidade judaica que tem o sábado como um dia sagrado têm uma boa vida, têm uma boa família, têm uma boa estrutura, né? Então isso é muito claro, e a pessoa ela vai olhando, falando, poxa, essa determinada profissão para mim não dá, né? Essa área para mim não dá, e ela vai migrando para outras áreas, né? Legal. E aí, falando em, né, a gente tem todo esse cuidado, né, para um respeitar o outro, e alguns elogios também, sabedoria, essa é a palavra, né, no sentido do debate. Bárbara Palópoli, conhece? Minha esposa. E a Luciana, ela colocou aqui quantas pérolas, muito bom. Ele faz um elogio, né? Muito bom. Maria Eliane, minha mãe, o dirigente está iniciando, sempre foi muito tímido. Observação, não tô achando que eu sou tímido não, viu, mãe? Não, acho que é porque o pessoal te estava questionando que você não estava lendo, aí sua mãe tá te defendendo. Mãe, obrigado, viu, mãe? Ó, mas quando criança eu era muito tímido. Ela, falei que ia fazer um podcast, ela ficou toda... Mãe, né? E aí tem uma pergunta, vou voltar pro Rabino aqui. Ela é interessante porque ela é muito questionada também sobre a questão se o judaísmo, em geral, é muito exclusivista. E aí até questão de... Depois a gente pode entrar, como que eu faço para me tornar um judeu? Eu posso me tornar um judeu? A minha origem genética, genealógica, messiânica, como funciona essa questão? Bom, quando a gente diz que o judaísmo ele é fechado, a gente precisa entender tudo o que aconteceu com o povo judeu durante os séculos e séculos de diáspora judaica, né? Já visto que há 100 anos atrás nós tivemos o maior genocídio da história da humanidade, quase 6 milhões de judeus foram massacrados, né, nas câmaras de gás durante a guerra nazista. E está sendo uma tendência agora, infelizmente, né, com esse negócio da Palestina. O antissemitismo tem crescido. Então, assim, é difícil você ser totalmente aberto num cenário onde você é atacado gratuitamente. Então, quando a gente diz que o judaísmo ele é fechado, nós precisamos entender que existem motivos para o judaísmo ter se fechado, né, ter ficado mais reservado.
O judaísmo messiânico, ele é um pouco mais aberto do que o judaísmo ortodoxo. Embora o judaísmo ortodoxo, se a pessoa quiser se converter, é possível. Você vai para Israel, você passa por todo um processo, né, de, vamos chamar assim, de conversão, e você faz ali a sua conversão ortodoxa e você se torna um judeu. Não é comum, né? Nos Estados Unidos existe conversão também, né? É possível você fazer. A comunidade judaica nos Estados... é um processo difícil essa conversão? Não é que é difícil, é que você vai ter que aceitar muitos preceitos religiosos e vai ter que ter uma mudança de vida, porque o judaísmo não é somente uma religião, o judaísmo é um estilo de vida. Mas o cristianismo também. Mas tem uma semelhança. Você não vai ser um prosélito, você vai ser um judeu mesmo. Você vai ser um judeu. A partir do momento que você fez a conversão, você se torna um judeu. Nós vamos ter na história do povo judeu diversas pessoas que se converteram e são tratadas como natural. Por exemplo, na própria genealogia do rei Davi e do Mashiach Yeshua, você tem pessoas que foram convertidas. Ruth, por exemplo, era uma moabita. Ela se converteu. E ninguém diz que Davi não é judeu, porque a avó dele era uma moabita, por exemplo. Né? Então, a conversão ela é prevista na Torá, inclusive. A Torá diz que quando uma pessoa quiser se converter, ela tem o direito de fazer essa conversão. Então, é possível sim se converter. Agora, o ponto é que não tem como a pessoa que tem a fé em Yeshua como Mashiach, né, no caso o cristão, se converter no judaísmo ortodoxo. Aí ela não vai conseguir, é um contrassenso, né? Aí não vai conseguir fazer a conversão. E aí a via, talvez, aonde a pessoa vai conseguir fazer a conversão é no judaísmo messiânico. Ela teria que negar Cristo, né, para poder ir para o ortodoxo. No ortodoxos, de certa forma, né, não é a crença ortodoxa. Então você teria um problema, né? É interessante que essa questão da exclusividade, para mim, faz todo sentido quando você olha historicamente, né, as perseguições, as diásporas, enfim. E como as pessoas, em tempos 2024, gente perseguindo o judeu depois de tudo que os judeus passaram ao longo da história da humanidade, né? Não é só a história da igreja. E aí eu estou até negociando já com o Rabino um episódio para a gente falar desses conflitos. Legal. Mas uma leitura que eu tenho, assim, é um tanto consenso que... Vou colocar os cristãos como um todo, né? Mas principalmente os evangélicos, eles são os que mais defendem os judeus de Israel. Eu vejo que eles pegam a bandeira mesmo no sentido de, por mais que tenham as diferenças, principalmente os evangélicos, eles colocam a bandeira de Israel, falando, eu vou orar por Israel, pelo menos muitas igrejas. Existe um amor muito grande, né? Existe um amor muito grande, é verdade, isso é percebido mesmo. E a gente acredita que tem um motivo por trás, né, desse amor que muitos, principalmente no protestantismo, vamos dizer assim, né, esse carinho que os protestantes têm pela nação de Israel e pelo povo judeu. O Brasil, para quem não sabe, isso não é ensinado na escola, mas há 500 anos atrás, quando o Brasil estava sendo descoberto, na Espanha e Portugal, você tinha uma comunidade judaica muito grande, né? E nessa época houve um decreto na Espanha para que os judeus que estavam na Espanha ou se convertessem ao catolicismo, tá? O protestantismo ainda não existia, ou deixassem a Espanha. Muitos desses judeus atravessaram a fronteira com Portugal e foram para Portugal. Inclusive, o antepassado do apresentador de TV, o Silvio Santos, é um dos que viveram nessa época, que foi um grande rabino, inclusive, né, o Rabino Abravanel. E depois, o rei de Portugal, ele casou com a filha do rei da Espanha. E no acordo de casamento, ele tinha que resolver de uma vez por toda a questão com os judeus no seu território. E aí o que vai acontecer? Nessa época você vai ter a conversão forçada dos judeus que estavam no território de Portugal. E o que foi essa conversão forçada? Imagina que você tinha lá 100 mil judeus no território de Portugal e desse dia para amanhã, esses 100 mil judeus não são mais considerados judeus. Eles são agora católicos. Né? Então foi feito ali uma aspersão, né? E eles foram batizados na marra, e aí vem o termo, né? Sim. Na marra, e eles passaram a ser denominados como cristãos novos. Por quê? Porque são judeus que receberam aí o catolicismo como fé. O
que vai acontecer é que você não consegue pegar um judeu e fazer dele um católico dessa forma. Não é assim que acontece. Então, muitos desses judeus que foram convertidos à força vieram para o Brasil na época do descobrimento. Então, muitos brasileiros, inclusive, tem até uma reportagem que a Rede Record fez em uma determinada época, que tem uma historiadora judia, Anita Novinsky, ela fez estudos e levantamentos que para cada 4 pessoas que vinham para o Brasil colônia, uma era esse judeu que foi convertido à força. Então, 25% das pessoas que vieram para o Brasil eram de origem judaica. Eu vi um estudo a respeito, se eu não me engano, o ano era 1496. Então é bem próximo desse descobrimento do Brasil. É isso, né? Mesmo. E muitos dos nossos ditados populares são ditados judaicos, as tradições do Brasil são judaicas, né? Então, esse carinho que os cristãos têm por Israel é porque muitos dos cristãos, às vezes, não sabem disso, mas têm na sua árvore genealógica um judeu. Né? Potencialmente um judeu. E a gente praticamente aí, pensando em como a gente vê a Bíblia, os heróis de vocês são praticamente os nossos heróis de fé, por exemplo. Sim. Davi é um grande exemplo pra gente, o próprio Paulo, que é o maior escritor do Novo Testamento, é judeu, e a gente, porque a gente crê na Bíblia, a gente gosta dessas pessoas, o que essas pessoas ensinaram para nós é palavra de Deus. Então eu acho que essa afinidade vem justamente por conta de que Jesus era judeu, a gente sabe de tudo isso. E aí a gente tem afinidade e defende. A gente vê aí, principalmente nessa ebulição aí do problema com a Palestina, que de fato foi gratuita. Sim. O judeu estava na dele, vivendo a vida dele, os caras entraram do nada, mas aí talvez seja até para outro debate. A igreja brasileira, ela foi muito a favor dos judeus. Muito mesmo. Isso eu fico feliz. Eu não tenho nada contra a Palestina, pelo amor de Deus, nem conheço. Mas assim, a gente tem que ficar do lado do que é certo. E de fato os judeus foram, né, invadidos ali, fizeram atrocidades e tal. E eu vi a igreja se posicionando, orando. Eu lembro na minha igreja, a gente levantou clamor pelo povo judeu lá, porque, gente, foi muita atrocidade. Maioria absoluta que eu vi a maioria absoluta é defesa de Israel. Tem uma questão política também com isso, né? Sim. Ideológica, né? Gente, muito comentário. Quero agradecer esses comentários aqui. Não vou ler todos, são bastantes. Tem uma pergunta que eu vou poder fazer, mas comentem aqui, tá? Vou tentar responder a todos, agradecer a todos. Vou pedir para se inscreverem no canal, dar essa força aqui pra gente. Se inscreva no canal. Já estou combinando aqui com o Rabino, né, se você aceitar mais episódios como esse, a gente pegar ali pra gente poder elucidar, esclarecer, né, ter um pouco de debate no sentido de colocar cada um ponto de vista, mas pra gente construções, poder... Construções, exatamente. E vou pedir pro pessoal mais uma vez se inscrever, obrigado por ter acompanhado. E tem uma pergunta aqui muito interessante, que é a mesma pessoa que fez sobre o exclusivismo, é o Vinícius Kobayashi. O Vini, ele deixa, para tentar deixar mais claro, que é a questão da salvação. Então, exclusivismo na questão da salvação. Então, os messiânicos acreditam que a salvação somente para os messiânicos ou não? Nós cristãos, por exemplo, a gente está indo para um outro caminho. Então, eu vou falar no judaísmo como um todo, não só o judaísmo messiânico, mas o judaísmo como um todo tem essa crença, né, de que a salvação ela é para toda a humanidade, está disponível para toda a humanidade, desde que alguns preceitos que foram dados para a humanidade sejam cumpridos, né? Então, quando Noé desceu com seus 3 filhos, ali Deus deu mandamentos para Noé, né? Que a gente considera como 7 leis noéticas, que toda pessoa que cumprir essas leis, ela tem direito ao mundo vindouro. Essa é a crença judaica. Então nós não acreditamos que a pessoa tem que ser um judeu messiânico para ser salvo. Nós não acreditamos e não ensinamos isso. Entendi. Embora a nossa vontade é que todas as pessoas possam se aproximar do judaísmo messiânico, mas não é necessário para que a pessoa alcance o mundo vindouro. Mas tem a ver com cumprimento de lei, não com fé. Porque assim, para o judaísmo você não consegue separar a fé da prática, né? Por exemplo, você diz que ama sua esposa, você precisa demonstrar.
Então, para nós, a fé sem obras, ela é morta. E isso está escrito, inclusive, na Brit Hadashah, né? Yaakov e Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Mas aí você vai dizer assim, tá, então quer dizer que eu tenho que ter obras para ser salvo. E assim, eu tenho que ter fé para ser salvo, mas consequentemente eu preciso ter as obras de um salvo, né? Entendi. É porque na questão cristã, era até um assunto que eu ia abordar, mas aí a gente acabou. Mas a questão cristã, a salvação, ela é pela graça, mediante fé. Então não são os nossos méritos, não são, na visão cristã, não é o quanto eu cumpro da lei, vamos dizer assim, tentando deixar de uma maneira mais universal. Uhum. É o quanto eu creio em Cristo, é o quanto a salvação, isso é o livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 10, né? A salvação é pela graça, mediante a fé. Ainda ele vai dizer, não vem de obras para que homem nenhum se glorie. E aí o texto é muito esclarecedor. Mas aí a salvação, é que assim, mas eu acho que o cristianismo também tem esse entendimento, que você tem a salvação e tem o galardão, né? Então, sim, a salvação é uma coisa, o galardão é outra. O galardão é pelas obras. O galardão é recompensa pelo que você fez, isso sim. Então, o cristianismo vê assim também. Então aí tem semelhança, é a mesma coisa. A gente nem falou de um ponto muito legal que foi de escatologia. Vamos aproveitar para a gente estar nessa reta final? E aí, Rabino, eu queria entender como que é a escatologia na visão judaica messiânica. Como funciona o mecanismo da salvação? Como que é essa dinâmica aí? Escatológica. Escatologia, você diz, seria os acontecimentos futuros, seria isso? Quando Cristo vai voltar, não é essa a ideia? É isso? Também, né? Porque aí eu coloquei um conceito grande e numa pergunta muito genérica. Mas eu acho que a questão da segunda volta, no início da introdução, né? Você colocou que crê numa segunda volta. Ele precisa retornar e o judeu ortodoxo crê que ele precisa vir, né? Então, o judaísmo espera o Mashiach. Uhum. Eu espero o Mashiach igual os meus irmãos que não reconhecem Yeshua como Mashiach estão esperando. Qual que é a diferença? Quando ele vir, eu já sei quem ele é. E eles vão reconhecer quem ele é. Mas é a mesma pessoa que precisa vir. Você está mais perto da gente do que de um ortodoxo. Então a gente já reconhece quem ele é. Agora, também nós acreditamos, isso no judaísmo como um todo, que existe um tempo para a vinda de Mashiach, né? Então, você tem 6.000 anos de história da humanidade, no término do 6º milênio você entra para o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, e essa forma de entender a Escritura Sagrada é uma forma judaica. Então o judaísmo acredita que de Adão até o mundo vindouro você tem 6.000 anos de história da humanidade. Depois nós entramos no Olam Rabá, que é o mundo vindouro, que aí seria aquela questão do reino, acho que reino milenar, reino messiânico, alguma coisa nesse sentido. Então o relógio está correndo, na visão de vocês. Está correndo. E nós estamos em que ano? 5.784. Então tem tipo 300 anos para a volta. Um pouco menos, isso. Esse é um conceito diferente do conceito cristão, porque o Jesus diz que nós não sabíamos a hora e nem os tempos. Mas vocês, por exemplo, para nós cristãos, existem sinais que mostram, que é o que Jesus, que é o sermão escatológico de Cristo, que ele fala, olha, ainda não é, mas é o princípio que a gente chama de princípio das dores. Vocês também têm sinais? Acreditamos, porque nós temos a Brit Hadashah como regra de fé, né? Então nós acreditamos que uma série de coisas vão acontecer para que venha a Mashiach, né? Para que ele chegue, no caso, retorne. Né? Porque inclusive quando ele ascendeu, os anjos disseram, né, que convém que os céus o retenham até que haja restauração de todas as coisas. Então precisa de uma restauração para que ele possa vir. E é o que nós acreditamos, que quando ele vier, né, que eu acho que aqui é onde tem a diferença, existe um reino literal. Então ele vem como rei para se assentar no trono de Davi, seu pai, e reinar com vara de ferro. E aí esse reino, ele vai durar um período aí de 1000 anos, né? Que seria um dia para Deus. Nós acreditamos que existe uma semana dada para a humanidade, 6 dias de trabalho e um dia de descanso, que é o milênio, né? Então, quando ele vier, a gente entra nesse milênio. Embora nós estejamos no ano 5.784, a gente não acredita que chega até o ano 6.000. Por quê? Porque nós temos um princípio que o Shabat, ele começa com o pôr do sol, mas o pôr do sol não é quando escurece.
Então você tem entre o pôr do sol e o anoitecer, você tem um período ali de penumbra, que não é nem dia, mas ainda não é noite. Então ali você tem um período incerto. Quando Yeshua fala que ninguém sabe o dia e a hora, ele está falando disso. Você acha que é dessa penumbra? Nesse período, nesse intervalo de penumbra, que não é mais dia, mas ainda não é noite. Então você tem aquele período onde está mesclado o dia com a noite, a gente acredita que é nesse período que ele vem. Então, nesse 5.784, ele poderia já vir. Agora, num estudo escatológico que nós temos, nós analisamos a história da humanidade por jubileus, que são períodos de 50 em 50 anos. Isso é um preceito da Torá que foi dado para o povo de Israel. Então, nós acreditamos que você tem 120 jubileus dados para a humanidade. 40 jubileus para a primeira geração, 40 jubileus para a segunda geração e mais 40 jubileus para a última geração. E nós acreditamos que nesses primeiros 40 jubileus veio um personagem muito importante que é Abraão. Você fala assim, mas como assim 40 jubileus? Se o jubileu tem 50 anos, 40 vezes 50 é quanto? 2000. 2000. É quando Abraão aparece no cenário bíblico, no ano 2000. Abraão nasce em 1948 depois de Adão. E isso não é uma coisa... Entendi. Na contagem judaica que a gente conta diferente, né? Para nós o ano zero é o nascimento, vocês contam... Mas vocês vão voltar para trás, existe história. Né? Sim. Então, a diferença é que para nós, quando Adão foi criado, e você consegue fazer essa soma na Bíblia. Você pega Gênesis, vai somando as datas de nascimento, você chega. Abraão nasceu no ano 1948. É possível fazer essa soma na própria Escritura. Seria o primeiro jubileu. 40 jubileus. 2000 anos depois de Abraão, quem que vem? No ano 4000. Machia. Certo. E você fala assim, poxa, mas isso tem uma base bíblica? Você vê que os sábios do Oriente, eles sabiam o tempo do nascimento do Machia pelas estrelas. Eles viram uma estrela e falaram, é o tempo do nascimento. Porque eles estavam esperando. Porque eles sabiam que seria naquele período. Que é o Jubileu 80, né? Então, quando Yeshua começa o seu ministério, com 30 anos, a gente acredita que era um período de jubileu. E tem tudo a ver com o contexto de perdão e tudo. E nós acreditamos, então, que o retorno dele vai ser nesse último, que é o 120, que é 2000 anos depois da sua primeira vinda, que você tem os 6.000 anos de história da humanidade. Que está próximo, então não dura 300 na sua conta ainda. Não, por causa dessa penumbra. Então, teoricamente, se a gente estiver correto na data cristã de que ele nasceu no ano 1, zero, né? Mas tem uma diferença de 3, 4 anos, Então, ele começou o seu ministério com 30 anos. No ano 2030, são 2000 anos depois de quando ele começou o seu ministério. Então, a gente acredita que não tem muito tempo pela frente. E sabe o que eu acho interessante disso? É que no cristianismo, esse é um sentimento também, de que Cristo está próximo. De que, é óbvio, a gente está nas nossas divergências teológicas, mas você percebe que esse também é um pensamento e um anseio dentro do cristianismo. Aí eu falando do cristianismo sério, tá? Porque existem coisas aí que são aberrações. Mas de quem crê de fato na volta de Cristo, quem anseia por ela, é interessante ver que judeus messiânicos estão na mesma esperança, né? E ortodoxos também, porque os ortodoxos, quando você conhece o meio ortodoxo e vê os discursos e a forma que eles... para eles, o Mashiach vai chegar a qualquer momento. Né? Nunca houve tanta euforia no judaísmo quanto agora no sentido da chegada de Mashiach. E essa guerra, por exemplo, que eclodiu em Israel, é uma das coisas que deixa o judaísmo, no sentido ortodoxo, os judeus ortodoxos, eufóricos com a vinda de Mashiach, porque eles acreditam que vai haver uma grande guerra e no contexto dessa grande guerra, Mashiach, ele se revela. E eu acho que a escatologia judaica cristã também vê, né, que existe alguma guerra que vai acontecer. É o Armagedon, né, chamado Armagedon. Que é a guerra final, depois do milênio e tal, que é quando ele vem. Existe uma questão também de ver o reino milenar como literal, igual vocês assim. Você acredita que é literal? Sim. É literal. Existem interpretações, né, em relação ao milênio, que o milênio é literal ou não. Existem pré-milenistas, pós-milenistas, que pré-milenista, Jesus volta antes do milênio, pós volta depois. O amilenista, o milênio não é literal, é um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Existem algumas questões interpretativas.
Mas nós cremos sim nesse reino milenar. De fato, e nós estaremos juntos, eu acredito nessa forma, estaremos juntos. Eu também do mesmo creio, lado, eu também do mesmo lado. Eu também anseio. Gente, eu quero agradecer e deixar o convite aí para um próximo, nós três aqui. Legal, que falar bom. de escatologia. Escatologia me despertou aqui muita coisa boa para a gente falar dessas visões escatológicas. Também Alinhadas, né? Achei bem alinhado, pelo menos, a visão escatológica, a princípio, né? Bem alinhado. Então tem muita questões assim que divergem, mas muitas coisas que nos unem e nos aproximam, né? E aí eu reforço essa maturidade que, né, os três tiveram aqui para poder bem legal levar a esclarecimento, que é o objetivo. Então, mais uma vez, agradecer o pessoal aí de casa, pedir para se inscrever. Pastor Bruno, Henrico mandou Henrico é meu filho. um abraço para você, abraço pai. Gabriel Palopoli, muito interessante. E Rabino, dá muita gente mandando abraço. Não é só tá? seu time não, meu time também tá. Não, o Rabino ganhou. Eu não vou nem... acho que os nossos irmãos judeus estão Rabino mais unidos que nós, só no nível Pechá. Imagine se subir o nível. O Pechat que tem quatro linhas de interpretação do texto bíblico, que é o literal, o alegórico, aí o de estudo e aquele que é o espiritual, né? O cristianismo veio assim também. A gente chama isso de hermenêutica. Aí é uma escola de Antioquia, a escola de Alexandria, e aí as outras duas escolas. A gente crê assim também. Não, muita gente mandando abraço aqui, agradecendo. E nós ficamos com a ortodoxa, tá? Que provavelmente é de vocês também. Não é a alegórica que a gente leva a literal. Algumas pessoas, Rabino, você vai ver na internet que tem um alegorismo gigante para poder pregar. E aí a gente entende, né, Pastor Bruno, quando faz um bom... Eu fui aluno seu, me corrige aí. Quando faz um bom estudo, uma boa exegese, né, a gente vê que o correto não é. O correto é histórico-gramatical. Mas o que você vai ver de coisa na internet... mas é que a gente acredita que as quatro são aplicáveis no mesmo texto. O alegórico também? Tá. Também o a gente alegórico? não crê no alegórico. Porque, por exemplo, quando você olha para... Eu vou dar um exemplo, não sei se cabe no tempo aqui essa pequena explicação. Maia autoriza, né, Maia? Autoriza, né? Eu vou pegar o exemplo de José do Egito. Né? No nível literal, aconteceu literalmente todo aquele contexto de José sendo vendido pelos irmãos, e aí um povo estranho o acolhe e ele se torna governador daquele povo estranho e o seu próprio povo não o reconhece como irmão. Isso aconteceu literalmente. Sim. O segundo nível de interpretação judaica aquilo também é uma alegoria e pode se aplicar a outras pessoas que não o José. Entendi. Por exemplo, o Mashiach, sim, ele se enquadra perfeitamente no personagem José do Egito. Foi vendido pelos irmãos para uma nação estrangeira, né? Governa nessa nação estrangeira e os seus próprios irmãos não o conseguem reconhecer como irmão. Então esse é o segundo nível, que é o nível alegórico. Mas não pode ter um perigo ali de... Mas, Brunão, o que eles chamam de alegórico, nós chamamos de espiritual. Entendi. Entendeu? Para nós, o que é alegórico? É quando você busca na entrelinha, não na linha, mas na entrelinha. Por exemplo, existe, sei lá, olha o exemplo do que é uma interpretação alegórica. Quando o Davi mata o Golias, ele vai lá, ele não tem uma espada, ele pega a espada do Golias e corta a cabeça dele. É o que o texto diz. A interpretação alegórica vai dizer o seguinte: quando Davi pegou a espada de Golias e matou, como que eu aplico isso à minha vida? Dizendo que às vezes eu preciso usar a arma do inimigo para vencê-lo. Vocês conseguem entender? Isso é que nós chamamos de interpretação alegórica, que é diferente do que vocês chamam de alegórico. Para nós, o que é alegórico é o que nós chamamos talvez de profético, que cumpre, seria uma profecia de duplo cumprimento. Cumpriu em José, mas apontou para Cristo. Isso. É uma interpretação, talvez seja só uma nomenclatura, mas o nome, para nós, alegoria é uma coisa completamente diferente disso. Vai ter parte 2, viu? O pessoal tá pedindo muito aqui. Bruno, vou falar para você mandar esse recado, né? A Bárbara Paloppi, Deus abençoe e amor. Então, por favor, né? Bárbara, Deus te abençoe, obrigado por estar assistindo, dá um abração aí no Henrico, daqui a pouco tô chegando, hein? Glória a Deus. Rafael Chaves, obrigado, viu, Rafael? Vi que você comentou bastante aqui, muito sábio, educado nas palavras.
O Eterno expande esse trabalho para a expansão do seu glorioso reino. Deus abençoe Pastor Bruno, gratidão. Maria Eliene, minha mãe. Amém. Deus Robson abençoe. Bezerra, obrigado, viu, Robson? Robson trabalha junto comigo, craque dos gramados, tá sempre Legal, acompanhando. Robson já foi jogador profissional. E crente, homem. Que bom. E muita gente aqui, então, Rabino, obrigado mais uma vez de coração, tá? Eu que agradeço. Estendo aí o convite aí pra gente poder dialogar, espetacular o bate-papo. E se deixar, a gente vai até as madrugadas. Né? Porque é infinito a conversa, né? Mas a Maia precisa, né, Maia, nos deixar... A gente dá um jeito, Maia. Pastor Bruno, obrigado mais uma vez, tá? Ter Por aceito. nada. Imagina. E teremos Pra mim mais. foi uma honra, uma dupla honra, né? Eu vim pra conversar e aí reencontrei um colega de longa data, né? Nossa, foi muito legal, né? foi muito bom pra mim. E falando de Yeshua, falando das escrituras, foi riquíssimo. Muito Eu bom. percebi que a gente tem mais afinidades do que diferenças, Sem dúvida, né? sem dúvida. E agradecer ao pessoal de casa mais uma vez, pedir para se inscrever novamente aí, dar aquela força e que Deus abençoe a sua vida aí. Obrigado, viu? Tamo junto. Deus abençoe.